Olá! Vamos começar então a nossa quinta aula, em que eu quero trazer para você aqui um tema que ele é bem relevante quando a gente vai falar sobre o que os nossos filhos mobilizam no nosso coração. Tem relação com a nossa última aula, em que eu trouxe para você um convite para pensar na criança ideal, no filho ideal. Agora a gente vai conversar sobre os ruídos externos, sobre os pitacos, aquilo que a gente escuta do outro, da nossa mãe, da nossa irmã, da vizinha, das outras pessoas, da escola. Como precisamos estar atentas e atentos ao que a gente escuta do outro e o que isso mobiliza dentro da gente, porque o olhar do outro mexe com o coração de uma mãe, o olhar do outro mexe com o coração de um pai. No início aqui da nossa caminhada, eu trouxe para você que o bebê, a criança, ele busca se sentir aceito, amado, pertencente, mas a grande verdade é que nós adultos também buscamos pertencer. A gente busca se sentir aceita enquanto mãe, validado enquanto pai. A gente busca pertencer, né? Aquele grupo de mães que buscam uma forma de educar, a gente busca pertencer à nossa família. Então, quando a gente está no almoço de família com o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos sobrinhos, a gente está num almoço ou num encontro com amigos que têm filhos, a gente quer pertencer, a gente quer ver que o outro olha para o nosso filho e fala: nossa, que bacana o seu filho. Semana passada, por exemplo, eu fui numa festa junina do trabalho do meu marido, e no meio da festa, aquele tanto de guloseima, né, de doce, paçoca, pipoca, doce, canjica, aquele tanto de comida. E aí a minha filha, a Mel, chegou e falou assim: mamãe, eu quero uma fruta, não tem fruta? E aí na hora que ela falou isso, todo mundo olhou e, nossa, que lindo, que orgulho escutar isso de um filho. Aí na hora eu escutei as pessoas falando isso, e aí eu ri e falei: não, isso é muito dela, a Mel ela gosta das coisas saudáveis. E aí todo mundo: não, mas isso é da mãe, isso é do pai. E claro que na hora que eu escutei aquilo, que eu vi minha filha pedindo uma fruta no meio de uma festa que só tinha doce, aquela comidaiada toda, eu falei: fiquei orgulhosa, né? A gente fica orgulhosa. E aí as pessoas falando: nossa, que família que dá fruta pro filho, e na festa a filha pede fruta. O ego fica inflado, né? Assim, eu fiquei feliz, satisfeita, mas atenta a isso também. E o que os outros falam sobre os nossos filhos mexe muito com a gente. Tem a ver com a nossa história de vida, que eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas mais um convite que eu te faço, tá? Como é para você escutar do avô comparando seu filho com outro neto? Como é escutar da sua mãe falando do seu filho de um jeito meio crítico? Como é escutar uma amiga falando: nossa, mas você já parou para ver se não tem nada de errado? Como é escutar da escola uma reunião que só vem crítica? Como é? Aonde isso toca no seu coração? E muitas vezes, né, eu já atendo mães, famílias no consultório de psicologia há 20 anos, e é muito comum eu escutar, por exemplo, de uma mãe a seguinte fala: Cecília, eu nunca sei se o que eu tô fazendo é o certo ou se é errado. Eu sempre fico preocupada, né? Às vezes, quando eu tô sozinha com meu filho, a minha condução é uma, mas quando eu tô perto de outras pessoas, às vezes eu tenho reação que eu não teria se eu estivesse sozinha, mas às vezes eu dou um tapa, ou eu repreendo, ou eu brigo com o meu filho por algo que ele faz, mas eu percebo que é muito mais porque a minha mãe tá ali olhando, que é porque tem outras amigas com os filhos que estão ali olhando. E quanto mais a gente se importa e se preocupa com o olhar externo do outro, do que o outro tá achando, do que o outro tá pensando, menos a gente se conecta com o que é fundamental, que é com o nosso filhote, com o que ele tá precisando, com o que a gente tá precisando naquele momento. E claro que isso não é lindo falar isso, né? Na teoria é maravilhoso, mas na prática isso mexe com a gente. Eu também sou mãe, eu também tenho uma vida social, e as pessoas também me observam com os meus filhos, observam os meus filhos, e claro que isso me toca.
mas eu já tenho uma consciência desse lugar. Então, por que é que muitas vezes você dá mais importância para o que o outro fala? Porque tem medo, a gente sente medo, né? Medo de falhar, medo de errar. Eu escuto demais no consultório, Cecília, eu tenho muito medo de estar fazendo alguma coisa que vai traumatizar o meu filho lá na frente, ou eu nunca sei se o que eu faço é o certo ou o errado. As pessoas sempre falam que o meu filho, né? E aí eu anotei algumas palavras que eu já escutei no consultório, que caracterizam as crianças do movimento, assim. Então eu anotei aqui para trazer para vocês, né? Não, esse menino é terrível, é um furacão, muito agitado, sem limite, só pode ser hiperativo, com certeza tem TDAH, né? Tem alguma coisa de errado. E claro, algumas crianças têm sim algum tipo de transtorno que a gente precisa olhar e cuidar, mas não são todas, né? Que tem uma necessidade de movimentar e experimentar, que tem, por exemplo, TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E mais pra frente aqui nesse curso, eu vou explicitar para você quem é essa criança que eu tô chamando de criança do movimento, tá? Mas antes de chegar na criança, a gente tem que tocar nas questões que pulsam aí dentro do seu coração. Então, como é para você, né, quando escuta uma comparação em relação ao seu filho, quando escuta um julgamento em relação ao seu filho, e a gente tem medo, né, medo de falhar, medo de fracassar enquanto mães, medo de não pertencer. A gente busca esse pertencimento, a gente busca estar perto de pessoas que nos validam, e às vezes os comportamentos dos nossos filhos nos colocam numa situação frágil ali perante o outro. E se você sente isso muito forte, isso é um sinal importante e significativo de que você precisa buscar uma escuta para isso, cuidar disso dentro de você, tá? Porque muitas vezes nem é sobre os nossos filhos, é sobre como a gente queria ser visto pelo outro, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelas outras pessoas no nosso entorno. E tudo isso está interligado. Cada aula dessa que eu tô trazendo para vocês, elas estão interligadas uma na outra, né? Falar sobre ruídos externos, o que o outro fala que mexe comigo, implica na minha necessidade de me sentir amada, pertencente, e tem relação com as minhas idealizações de como seria a filha ideal, que criança que eu idealizei que chegasse para mim. E eu queria contar para você um pouquinho agora das minhas expectativas, né? Antes das minhas expectativas, que vieram muito dos ruídos externos, do que eu escutei antes de ter filho. A gente escuta muito dos outros, né? Tem aquelas idealizações, as romantizações, a gente engravida, e que lindo, você tá grávida, nossa, um filho, ele edifica a nossa vida, como a vida fica diferente, como faz mais sentido, como vem aquele amor incondicional. A gente vai escutando aquele tanto de coisa, vai vendo fotos, né, nas redes sociais, por exemplo, quando um casal tem um filho, aquela foto no Instagram ou no Facebook ou em qualquer que seja outra rede social aí, vem a sensação de que, nossa, aquela família tá completa. Tem ali, né, o filho nasceu, abasteceu aquela família. E a gente vai lendo os depoimentos daquele amor incondicional, vai escutando: quando meu filho nasceu, eu já senti amor incondicional. E vamos criando expectativas, idealizações dentro da gente. Aí, quando nosso filho nasce, nossa filha nasce, a gente se depara muitas vezes com: opa, o que eu escutei, o que eu li, o que eu vi tá muito diferente do que eu tô vivendo aqui. E eu queria contar um pouquinho da minha história sobre isso para você. Antes da Melissa, minha primeira filha, nascer, eu levantava muitas bandeiras de criação e educação de filhos. Eu tinha muitas certezas absolutas, assim, de como que tinha que ser, como que seria. E aí, a minha filha nasceu, fruto de uma gestação saudável, que eu digo que foi perfeita, né? Perfeita, assim, dentro do que eu gostaria que fosse.
fruto de um parto também maravilhoso, na água, meu marido do lado, uma equipe que cuidou lindamente da nossa família. E a Melissa nasceu, né? Fruto de tudo isso, ela foi desejada, foi planejada, chegou no mundo, chegou nos meus braços. E tinha aquela história, né, de quando um filho nasce, a gente já sente um amor incondicional. Eu, Cecília, não senti amor incondicional pela minha filha quando ela nasceu. Eu lembro que eu peguei ela no colo, eu olhei para ela, eu senti um monte de coisa. Eu senti um encantamento. Uau, ela nasceu daqui de dentro de mim, esse bebezinho. Eu senti estranhamento. Nossa, né? Algumas coisas que eu olhava nela eu reconhecia, outras que diferente de como eu imaginei, outras que maravilhoso, não imaginei que seria assim, tanto fisicamente quanto do ponto de vista do temperamento daquele bebê. Não senti amor incondicional. O amor, ele veio fruto de dias, semanas, meses, de uma relação que foi sendo construída. O amor incondicional, ele chegou, ele foi construído, mas ele não veio no primeiro instante que eu coloquei a minha filha nos braços. E eu me culpei muito por isso. Eu me senti mal, eu me senti errada, eu guardei isso por muito tempo. E aí eu tinha as minhas bandeiras, né? Não, quando a minha filha nascer, eu vou amamentar daquele jeito específico, em livre demanda, a hora que ela quiser, do jeito que ela quiser, porque é melhor pro bebê. E assim eu fiz. Só que eu comecei a entender que tava muito pra mim, tava me angustiando demais, eu tava sentindo raiva pra amamentar minha filha, e eu comecei a me questionar, opa, será que é esse o caminho? E aí busquei um outro caminho, que uma amiga minha falou, não, tem que ser de 3 em 3 horas, 10 minutos em cada peito, depois se anota na planilha, e ela me deu a tal da planilha. Eu tentei aquele jeito de amamentar não consegui nem um dia amamentar daquele jeito, e fiquei me sentindo muito mal. Gente, eu não me encaixo em nada. Eu não senti amor incondicional pela minha filha, a amamentação tá sendo desafiante de um jeito que eu não imaginava. Até que eu entendi uma coisa muito importante, que eu precisava humanizar o meu maternar com a minha filha. Eu precisava descobrir qual seria a nossa forma de estar junta, que não seria daquele jeito que eu levantava uma bandeira fervorosa, mas também não seria daquele jeito enquadradinho, naquela planilha toda prontinha. E eu fui descobrindo que aquelas minhas verdades absolutas, elas não encaixavam na minha vivência diária com a minha filha, porque as teorias, elas são redondinhas, né? Quando a gente lê um livro, nossa, que maravilhoso isso aqui, eu vou fazer isso na minha casa. Só que eu não sou como uma teoria, né? Eu tenho as minhas feridas de uma bebê que eu fui, de uma criança que eu fui, eu tenho a minha história, as minhas expectativas, as minhas cobranças. A Melissa, minha primeira filha que nasceu, ela é um ser que tem todas as necessidades específicas dela. O Ian, meu segundo filho, quando nasceu, também é um outro ser que demanda uma outra relação. E aí eu fui tendo que desconstruir uma a uma as minhas certezas absolutas, as minhas bandeiras levantadas tão fervorosamente. Em relação à amamentação, em relação a sono, em relação à criação dos meus filhos. E cada desconstrução que eu fui fazendo foi demandando de mim uma força ali para lidar com os ruídos externos. Eu lembro quando a Mel era bebê, uma grande amiga chegou para me visitar e falou assim para mim, Cecília, Cissa, você já consegue identificar todos os tipos de choro da Mel? E eu olhei para ela, internamente não sabia identificar nenhum tipo de choro ainda, eu estava ainda entendendo como é que era cuidar daquele neném, mas para fazer jus ao meu lugar de mãe, né, que psicóloga infantil, e olhei para minha amiga e falei, claro, já sei identificar o choro da fome, de sono, de cólica, e eu não sabia. Mas como eu fiz isso como uma forma de corresponder à expectativa que eu achava que o outro tinha em relação à mãe que eu seria, e isso me custou a minha saúde emocional. Eu adoeci emocionalmente. E tive que voltar para o meu processo de psicoterapia para falar disso, das minhas dores, das minhas frustrações, de
eu não tô conseguindo ser aquela mãe perfeita, não tô conseguindo que a minha bebê seja aquele bebê que sai para passear e fica tranquilo. Não, minha bebê chora o tempo todo fora de casa. É uma bebê que ela não dorme só de colocar no carrinho, eu tenho que ficar com ela no colo e fazendo xixi. E aí eu entendi uma coisa. A Mel, né, a chegada da minha primeira filha, me ensinou algo muito grandioso, que é a desconstruir essas expectativas e parar de querer corresponder aos ruídos externos, a que os outros esperam. Não, mas tem que ser assim. Você tem que fazer dormir no carrinho, você tem que fazer dormir no colo, você tem que amamentar em livre demanda, você tem que, quando sua criança faz uma birra, tem que deixá-la chorando. Não, você tem que, um monte de tem que. E eu queria te contar aqui que você não tem nada que te falam. Claro, você precisa estudar, ler, buscar informação. Você está aqui num curso para aprender sobre criança do movimento, isso é maravilhoso. Mas ainda assim, até aqui, o que eu trouxer para você, escute e conecta com o que pulsa aí dentro. Eu falo que o termômetro ele é interno. A gente tem que se abastecer de informações, sim, mas ponderar. Faz sentido no meu coração? Faz. Flui na minha relação? Não flui tanto, então eu tenho que fazer um ajuste nisso aqui. Eu lembro, por exemplo, em relação a sono, né? As pessoas falavam, não, você tem que deixar o bebê no berço, chorar um pouquinho para ele aprender a dormir sozinho. Eu fiz isso uma vez com a Mel e não consegui ficar nem 2 minutos longe, deixando ela chorar no berço. Não fez sentido no meu coração, não fez sentido para minha filha. E eu fui construindo a minha forma de estar com a Melissa, a minha forma de estar com o Ian. E quando a gente se conecta muito com o tem que ser assim, tem que colocar em tal tipo de escola, tem que colocar de castigo, tem que colocar no colo, tem que dormir em cama separada, a gente vai ficando exausta, a gente vai se desconectando da nossa intuição, a gente vai se desconectando dos nossos filhos. E o que eu quero te dizer aqui é que tem uma coisa que você tem que, sim, urgente, para ontem, que é se conectar com o que pulsa aí dentro, no seu coração, que faz sentido no seu coração. Então, quando você escuta da sua mãe, nossa, mas o seu filho não para quieto, né? Tem que dar um jeito, tem que colocar de castigo, ou tem que levar. Para um pouco para escutar e para perceber aonde toca no seu coração. Se faz sentido, se não faz sentido, o que é que diz de uma necessidade sua de corresponder à expectativa do outro, o que é que diz muito mais de, não, peraí, eu preciso de um tempo com meu filho, eu preciso de um tempo com a minha filha. E as crianças do movimento, elas demandam muito da gente, né? Eu sempre falo, uma criança que se movimenta muito, ela vai incomodar, porque ela nos demanda uma entrega intensa, imensa, e que a gente saia da nossa zona de conforto. E é difícil sair da nossa zona de conforto, é difícil validar os nossos filhotes quando a gente ainda não tem claro qual é a nossa conexão com os nossos filhos, quando a gente valida muito o olhar do outro, a fala do outro, o ruído que vem de fora. Dito isto, eu quero dizer para você que mais uma vez, uma pausa no seu caderno, escreva o que você tem escutado muito dos outros e que não tem feito sentido no seu coração. Quais foram as autocobranças, as exigências que você se fez enquanto mãe, enquanto pai, muito pautadas no que você vê, ouviu dos outros. Presta atenção. Qual tem sido a sua escuta maior? Dos ruídos externos, do que vem dos outros, que são significativos para você, que tem um lugar, ou o que está tendo mais escuta é o que está vindo do seu coração? E se você está aqui nesse curso agora, assistindo essa aula, eu sei que vem uma busca forte por se escutar mais. Não, peraí, eu preciso entender o meu filho. Você está aqui porque você quer entender o seu filho, e isso é maravilhoso. Você está aqui porque você quer escutar e validar a sua criança. Então já tem um movimento nesse sentido, mas mais uma vez, pausa para prestar atenção. Aonde está
Aonde o volume está mais alto? No que vem de fora ou no que vem de dentro? Quanto mais você valida o externo, menos você se conecta com a sua criança, com o que realmente importa, com o que ela está pedindo para você, com o que ela traz como necessidade. E a gente vai entrar em tudo isso com muita calma ainda nesse curso, mas por hora, mais uma vez, é fundamental esse olhar para dentro, tá bom?